Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Givaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 56, denominado Tranquilidade Confiante. Vamos dar início. Deixa-te arrastar pelas águas vivas da tranquilidade, certo de que atingirás o abençoado porto da sublime destinação, né? E como seria diferente se a gente soubesse ver esses desafios da vida, ver essas fases que vão se desenrolando, que terminam para que outras coisas possam dar início de uma forma mais tranquila, mais confiante, ciente de que vai passar, de que a gente vai dar conta, né? E observando, aqui tá ramando como se fosse uma tempestade. E a gente já tem uns sinais de tempestade, né? Que é o tempo se fecha, temperatura diminui um pouco, provavelmente se chover, algumas coisas vão ser levadas embora. E na nossa vida também é assim, a gente passa por uns momentos de destruição. O Espiritismo fala muito que uma das leis, né, uma das leis morais é a lei de destruição. Mas não é a destruição por si só, é a destruição para que algo mais bonito, mais aprimorado, melhor possa nascer disso tudo. Numa tempestade é assim. Então, muita coisa é levada embora, é arrastada, não é? Muita coisa realmente vai embora, mas quando cessa essa tempestade, não é interessante perceber que toda a natureza se renova, que aquele silêncio toma conta e logo depois, como se fosse um renascer de um novo dia. Então é bonito porque na nossa vida também é assim, algumas tempestades se armam, algumas coisas acontecem, mas que bonito seria a gente ver, como a gente sabe com a tempestade, né? Vai passar, vai levar embora algumas coisas, né? É, algumas coisas boas vão junto no processo, mas tudo bem, porque outras chegam, né? Então, imagina se a gente conseguisse, com a nossa alma imortal, fazer isso. Aqui também em frente, essa época, que é muito bela, apesar de seca, tem alguns exemplares de pau-ferro. E aí, nessa época, eles perdem completamente todas as folhas. E os que estão aqui, exatamente aqui na minha janela, eles, neste momento, estão completamente sem nenhuma folha. Mas alguns ao redor, porque tem vários, uns 10 ou mais, alguns já estão sem as folhas, outros já renasceram algumas folhinhas, outros já estão com a nova folhagem, muito mais verde, muito mais bela, muito mais nova, né? E sabe, eu acho que na vida também é assim, porque é como se fossem as crianças, que hoje a gente olha para os desafios das crianças e dos adolescentes, e por ter já passado por aquilo, por de algum modo já ter aprendido com isso também, a gente olha, compreende os desafios das crianças, dos adolescentes, e por ter passado por isso, a gente fala, calma, vai dar tudo certo, é só uma fase, né? Ver as angústias ali de uma criança aprendendo a andar, ver os desafios de convivência, ver as questões ali do adolescente, né? E por termos, né, passado por isso, a gente olha e fala assim, é difícil mesmo, é complexo, mas você vai ver, às vezes não tem nem o tamanho que você nesse momento dá, né? E, e eu acho que a vida é isso, né? Acho que os benfeitores nos olham também dessa forma, né? Aqueles que estão além de nós, muito mais à frente, devem olhar e falar assim, olha, isso que para você agora nesse momento é difícil, calma, vai passar. Eu também já passei por aí, também já percorri essa estrada, mas avancei através dela mesma, então vai dar certo, né? Fica calmo, mantenha essa confiança, mantenha essa paciência dentro de você, que tudo chega no momento certo. Olha que belo, é a natureza, é a vida, são as circunstâncias mostrando pra gente que faz parte, né? Vence assim os calhaus flutuantes em forma de malogro e solicitação inferior, presos ao junco das enfermidades deprimentes que muitas vezes te enleiam a meio da jornada. Quanto mais cuida do mal, mais ele se acentuará. Isso também é assim uma lição muito construtiva mesmo, para que a gente possa ir internalizando.
Há coisas, né? Há problemas que quanto mais eu digo sobre ele, porque ao mesmo tempo em que muitas vezes é bom compartilhar as nossas dores, os nossos problemas com os outros, para que de algum modo a gente compreenda ali um pouco a situação que a gente está vivendo ao falar daquilo, também é verdade que falar demais parece que acentua problema. Né? Parece que o problema ganha ali uma dimensão muito maior. Não sei se já aconteceu com vocês também, mas muitas vezes uma situação que a princípio já estava meio resolvida dentro de nós, se a gente começa a contar para alguém essa situação, de repente toda aquela tristeza, né, aquelas emoções ali presas àquela situação, àquela circunstância, parece que vem à tona de novo. E é esse ressentir. Né, da palavra, inclusive, ressentimento, que eu estou o tempo inteiro voltando na situação, ressentindo tudo isso, né? Todas essas emoções deletérias, colocando tudo isso dentro de mim, né? Todas essas emoções, de algum modo, elas estão fluindo dentro do meu corpo, né? Seja ele espiritual, seja o mesmo físico, e o quanto de enfermidade, o quanto de coisas também já mais grosseiras que a gente poderia não estar vivendo, mas por conta de dar muita ênfase ao mal. Então, não é esquecer no sentido de realmente não vou olhar para isso. Não, porque a gente tem que olhar, a gente tem que saber o momento que a gente está passando, a fase da vida que a gente está. Olha, estou numa fase mais difícil. Algumas coisas estou tendo que deixar para trás, eu estou tendo que. Morrer em vários sentidos da vida para renascer em outros tantos, existe tal e tal desafio. Então, não é não ver o problema, mas não é colocar foco demais no mal, né? Na dificuldade, no problema. E é muito interessante isso, porque muitas vezes, né? Porque o que que a gente acha? Ah, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver isso. E muitas vezes de uma forma muito imediata, né? Se a gente tem essa ânsia, essa ansiedade, né? Que é esse antes da hora eu querer resolver uma situação muitas vezes muito difícil. Já perceberam que muitas vezes isso piora e agrava ainda mais a situação? Então, existem momentos na vida em que realmente a gente precisa o quê? Suportar. Eu sei, estou passando por uma fase difícil, eu estou tendo aqui que suportar muita coisa, permanecer nessa situação desafiadora. E não é só esse permanecer passivo, mas com essa tranquilidade confiante de que eu sei que a vida, sabe, generosa que é, vai após este momento, né? Vai, inclusive por conta disso que eu estou vivendo, me levar a um outro patamar se eu permitir aceitar e vivenciar essa dor, né, da melhor forma possível. A lama valorizada no fundo do poço envilece a água pura que se demora repudiada. Então, veja, né? Nessa bonita comparação, nessa extremamente útil comparação que a gente vê dessa lama que está embaixo do poço, mas que se a gente olha demais, se a gente se fixa demais naquilo, não consegue ver que na superfície, por mais que lá embaixo ainda exista muito lodo, na superfície essa água ela já é mais pura, né? E se a gente mexer essa água que tem esse lodo embaixo, o que que acontece? Contamina tudo, né? A gente não permite que este lodo fique lá embaixo e que esta água purificada possa então subir e possa descedentar tantas pessoas, inclusive a nós mesmos, né? Da mesma forma, o charco que agasalha doenças e febres, quando drenado, ressurge como terra acolhedora e produtiva a benefício da coletividade. Então, temos um charco ali, a princípio é algo fétido, né, mal cheiroso, que nos causa ali um certo repúdio, mas se eu pego esses nutrientes deste charco, se eu dreno tudo isso, que adubo maravilhoso é, e que plantas e plantas, né? Quantas e quantas plantas vão se valer disso para, inclusive, florescer e produzir muitos e muitos frutos? Ele fala exatamente isso agora nesse próximo parágrafo, que é: se te detens a examinar o adubo, serás acometido de náuseas ante o fruto que procede dele através da árvore. Então, é verdade, né? O adubo por si só, se você for cheirar, ele não é assim o melhor cheiro do mundo, né? São elementos em decomposição. Então, normal que nesse processo de decomposição para virar o adubo, o cheiro não seja tão bom. Mas se eu me fixar nisso, esse mesmo adubo que vai ser
útil para florescer e frutificar tantos e tantos frutos que depois nós possamos ingerir, se a gente se fixa nesse adubo e nesse mau cheiro, a gente fala, não, eu não quero comer esse fruto porque ele vai ser mal cheiroso, ele vai ser menos útil. Pelo contrário, de forma alguma. E numa comparação muito bonita de que há sempre processos de decomposição e de destruição na nossa vida, mas que tem utilidade para o próprio processo posterior, igual o adubo mal cheiroso num primeiro momento, né? Que está em processo crescente de decomposição, para quê? Para que se extraia todos esses nutrientes, que para numa próxima fase esse mesmo produto mal cheiroso, fruto de uma decomposição, possa gerar tanta e tanta vida, possa adubar tantas e tantas árvores, né, que vão por conta dele florescer e frutificar e nos dar muitos e muitos frutos. Olha, sabe, olha a sabedoria da natureza mostrando pra gente assim, tá tudo certo. Até quando há dor, até quando há sofrimento, há utilidade. A natureza, a vida tentando nos levar a um outro patamar. Há processos de destruição, mas ao mesmo tempo há processos de criação em germe, sabe? Isso que é o mais belo. Não tem uma estagnação, não é só destruição. No mesmo segundo em que há essa destruição, há um início. Né, de um processo muito bonito de criação, de renovação da vida, né? Que a gente possa fazer isso também dentro de nós, ou seja, se a natureza pode nos mostrar esses exemplos, e se nós, seres humanos, somos parte dela, que possamos integrar, sabe, esses ensinamentos de uma forma mais profunda, de que eu também faço parte disso, comigo também acontece de forma semelhante. Também posso eu, né, dos meus dramas, das minhas lamentações, das minhas dores, né, reais, extrair tudo isso e criar algo muito mais belo, né, de muito maior utilidade para mim e para a vida e para as pessoas ao meu redor. Observando as dificuldades a transpor, se te atemorizas com ela, não avançarás. Então, não se fixe no problema, não se fixe naquilo que está sendo destruído, se fixe naquilo que será construído a partir disso tudo, naquilo que está em germe, em latência, esperando o nosso cultivo, né, para que possa algo ainda maior renascer e se renovar dentro de nós. É indispensável valorizar apenas o bem que esposas, preservando o santuário íntimo contra todas as formas de revolta, a desdobrar-se em malquerença com os secazes que a cercam. Então, veja duas formas de abordar as coisas. Ou eu me vitimizo, ou eu me revolto, ou eu não aceito a situação, essas destruições, essa renovação que a vida nos convida com muita frequência na nossa vida, né? E tudo fica ainda mais difícil, a gente se foca no problema, no mal, na dificuldade, não avança, estagna, como Joana aqui comenta com a gente. Mas se essa nossa postura é a destruição, é verdade, há uma morte em vida, há, mas para a criação de algo muito mais grandioso. Então, deixa eu estar aberto a esse processo, porque, novamente, né, eu tranquilamente confio que a vida sabe o que faz ao meu respeito e que cabe a mim passar pela dor, né? Tanto quanto eu passo pelas fases mais agradáveis da minha vida, sabendo que todas elas vão passar, seja a fase difícil, seja a a fase agradável, tudo vai passar, né? E quem serei eu depois disso, né? É isso que importa. Amparado pelo comando da fé tranquila, operarás em todo lugar, sobre modalidade diversa do comum nas experiências terrenas. Então, olha que belo, não é o que me acontece que determina quem eu sou, mas como eu passo pelas situações, porque mesmo em situações desafiadoras, em que outros já desistiram, em que a maior parte das pessoas não persevera, é possível porque, como se diz, se eu vejo sentido, se eu estou aberto para a vida, até mesmo nessas situações eu vou ver a beleza, há um aprendizado aqui profundo da vida que eu não vou conseguir fazer em momentos tranquilos, em fases mais agradáveis da minha vida. Né? Há lições, há aprendizados somente possíveis em momentos de dor e que são muito diversos
né? Daqueles de fases mais agradáveis, de fases mais tranquilas da nossa vida. Sabes por experiência que onde te situavas ontem não impera o crime nem o vício, mas a ignorância e a enfermidade no jogo das aflições desnecessárias. Divisarás assim oportunidades de serviço, onde antes vias motivos de nojo e afastamento, cientificados de que na faixa estreita da observação meramente intelectual tua apreciação resulta da pretensiosa exigência da maneira de ver. Olha só que belo. Se a gente cresceu mais um pouquinho, a gente vai olhar para os mesmos lugares onde nós já estivemos e que muitas pessoas e muitos daqueles que a gente ama profundamente ainda se encontram, e a gente não vai ver maldade, a gente não vai ver crime, né? A gente vai olhar para trás e vai falar quão ignorante eu era no sentido de como eu não sabia, como eu não consegui enxergar ainda essa nova visão. E aí, qual vai ser a nossa postura diante da vida? Essa humildade de que eu não quero que os outros estejam vendo a vida tal qual eu a vejo hoje, porque tem muito que ainda eu não consigo ver, que eu ainda não consigo enxergar, que eu ainda não vislumbro. E isso que eu já hoje vejo, não tem como eu fazer as pessoas verem com os meus olhos. Vão ser elas passando por a situação que elas passam, pelas circunstâncias que vão trazer tudo isso. Então, não é violentar consciências. Eu aceito as pessoas no patamar em que estão, sem a pretensão de que terão que ver a minha maneira, pensar ao meu modo. Não, então a tolerância também cresce de mim porque eu já vim desses lugares. E ao inclusive perceber tudo isso, naquele momento eu não era má. Era a minha falta de compreensão de que existia um jeito melhor de se viver, de que existiam outras formas. E é bonito perceber isso, porque Joana fala isso, né? Se a gente olha a vida com um mero intelectualismo, a gente perde essa capacidade de olhar a profundidade, a complexidade, a singeleza de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa é singular. É única, né? E está em um patamar determinado, tendo vivências as mais diversas possíveis, únicas, para que possa aprender, para que possa assimilar as lições que necessita naquele momento. Então, veja a complexidade da vida, né? Há tantas formas de se viver, quanto são as pessoas que existem no mundo. Então, como impor o nosso ponto de vista, como acreditar que ele seja o melhor, se há tanto ainda a ver? Se, né, o lugar onde a gente se encontra, intelectual e moralmente, ainda é tão pequeno, né? Então, essa humildade cresce, né? Essa, essa piedade também, essa compaixão para com os outros, que se a gente realmente sai desse intelectualismo e vai para esse sentimento, a gente consegue. Fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais palatável, inclusive de perceber que mesmo aqueles que momentaneamente hoje nos fazem mal, é porque ignoram uma forma diferente e ignoram o que terá que acontecer na vida deles para que as mudanças sejam feitas, né? E mais, porque muitas vezes também somos nós que ainda, né, fazemos mal aos outros, mesmo sem ser a nossa intenção, sem ser o nosso querer, né? Também somos nós imperfeitos, né? Também os nossos defeitos doem nos outros, né? Sem te despires da crítica mordaz, improdutiva nos seus resultados, todos os esforços redundarão inúteis nos empreendimentos cristãos. Então, algo que a gente muito comenta aqui, retação. É fazer pelo dever, é fazer porque agora já um pouco mais amadurecidos, a gente sabe que essa é a melhor conduta e que aquilo que a gente era e que aquilo que a gente fazia já não é o melhor. Mas não esperar isso dos outros e não criticá-los na forma de ser e na forma de fazer, né? Mas essa compreensão profunda de que estão fazendo aquilo que é possível para eles no momento em que estão, né? E que se a gente não conseguir compreender a vida dessa forma, as pessoas da maneira como elas são, a experiência de vida tal qual ela é, a gente não vai conseguir os frutos que a gente deseja. Porque a verdade é essa, né? Muitas vezes a gente acha que falando, que criticando, que indicando caminhos, a pessoa vai ver. Não.
Ela vai ver quando for o momento, ela vai ver se ela tiver abertura, e muitas vezes ao não estar aberta ao nosso ponto de vista, às nossas observações, ou ao não conseguir mesmo enxergar, porque há quem não enxergue, e muitas vezes nós mesmos não enxergamos tanto a nosso respeito, né? Isso só causa mais relutância, né? Muitas vezes aquilo que a gente constrói durante tanto tempo, que é adubar um terreno ali da vida de certas pessoas, se a gente impõe, se a gente critica, se a gente indica caminhos demais, se a gente tenta mostrar para a pessoa ali o que ela é, o que ela anda fazendo, a gente coloca tudo a perder. Né? Então, muitas vezes, um processo que seria demorado, mas que poderia ser reversível, no momento dessa imposição se torna algo muitas vezes que, como se diz, perdeu, né? Vai saber agora qual vai ser a nova oportunidade ou quanto tempo vai demorar para que a pessoa novamente se mostre aberta a isso. Atrela o sentimento às rédeas dos labores e, conduzido pelo amor na sua feição pura e simples, recorda Jesus, aprendendo com ele a realizar incansavelmente, retirando a cegueira dos olhos, extirpando o infortúnio do coração, aprimorando-te e santificando-te, de vez que não estando asserenadas as ânsias do espírito, não estarás capacitado para a experiência da tranquilidade sob o comando da confiança plena. Então para de focar na estrada do outro, para de. E é interessante perceber isso, né? Quando a gente se vê. é, muito observador da estrada de quem nos rodeia. Nossa, olha, fulano agora tá reagindo dessa forma, tá fazendo tal e tal coisa. O que que significa, né? Porque o nosso tempo e a nossa energia, eles são limitados. Se eu estou muito olhando a estrada do outro, a forma do outro ser, de reagir, de fazer, o que que isso no final significa? Eu não estou olhando o meu processo, eu não estou comprometida comigo mesma, eu estou perdendo tempo demais tentando mudar externamente ou mudando as circunstâncias ou as pessoas, quando muitas vezes eu não tenho controle absoluto disso, né? Mínimo controle disso. Algumas coisas estão à minha mão, mas a maior parte delas não, porque são externas, porque são circunstanciais, porque dizem respeito à mudança de comportamento e de postura dos outros que eu não conseguirei fazer. Né? Então, qual é a chave da mudança para essa confiança plena? Eu olho para mim, eu olho para os meus defeitos, então eu deixo de focar na estrada do outro, na forma como tem feito e reagido, e falo: olha, como é que eu posso efetivamente ajudar alguém? Me melhorando, me santificando, ressignificando os meus traumas, as minhas dores, e há tanto, né? Quando a gente observa, fala: nossa. Há uma complexidade de coisas dentro de mim que me fazem reagir da forma como reajo, que me fazem sentir a mesma coisa que eu sentia quando eu era criança, né? Ou seja, há tantos complexos dentro de nós para serem resolvidos, para serem cicatrizados, para serem curados, ou pelo menos minimamente estancados dentro de nós, essas feridas, né, que todos nós carregamos na alma. Então, deixa eu fazer esse trabalho interior comigo. E isso não é egoísmo de forma alguma, porque em olhando para mim, em olhando para a minha estrada, há maior possibilidade de que meu entorno se modifique. Por incrível que pareça, quando um ser desperta de verdade, comprometido com a sua trajetória de vida e, consequentemente, com os demais, porque é isso, quando eu acordo para a vida, quando eu desperto a minha alma. Isso não diz respeito só a mim. Eu não só melhoro a minha vida, mas eu passo a tratar melhor o outro, eu passo a pensar na vida, nos meus parentes, nas pessoas que me rodeiam, na humanidade como um todo. Eu passo a servir a isso como consequência natural, né, dessa minha evolução. Então, ou seja, todos ganham. Então, veja que a chave é essa, né? Essa tranquilidade confiante reside em cada vez mais eu me tornar responsável por mim e me comprometer pela minha vida, pela minha própria estrada e pela minha própria trajetória, porque é inclusive aí que eu tenho uma possibilidade de mudança real da minha própria vida, que é aquilo que está ao meu controle, mas também das pessoas que me rodeiam, porque, como se diz, o exemplo arrasta.
Eu posso falar, 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 mas eu posso continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas reações, mesmo eu já conhecendo tanto. Então, o que de verdade muda a minha vida e ao outro? O meu exemplo, a minha mudança, né? Então, que a gente possa, em olhando, em se fixando na nossa própria vida, nas nossas dores, naquilo que é de ser curado, né? Sem ficar fixado no mal, como diz Joana, que a gente cria essa tranquilidade confiante de que a vida me encaminha para os processos, circunstâncias, para a convivência com as pessoas que eu necessito e necessito para o meu crescimento e para a minha evolução. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje. Eu espero que tenha feito sentido, espero que tenha agregado de algum modo a vida de vocês. Uma felicidade fazer esses vídeos e ter a escuta de vocês também, viu? Muitíssimo obrigada. Uma boa semana para todos nós, de muita reflexão e de muita ação e mudança. Tá bem? Até logo.